Boa tarde para todos vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra que venha lá dos altos céus, para a minha vida e para a tua vida. A palavra profética para hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que diz assim: Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos das filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei segunda vez. Fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei a terceira vez. Fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que tu, Senhor, é Deus e que tu fizesses tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, irmão, só Ele é Deus. Estava ali o povo tudo corrompido, eles estavam servindo ao Deus Baal, e Elias se levantou. Irmãos, precisa sempre ter uma pessoa que se levante. Quando tem alguma coisa errada, tem que ter ali uma pessoa que se levante. E ali Elias se levantou naquela nação. E ali ele falou com o rei Acabe e falou assim, chama todos os profetas de Baal, e aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E então ali, os profetas todos ali de Baal se reuniram, começaram a clamar ao Deus deles, e não resolveu nada. E o fogo não desceu. Então Elias orou a Deus, mas antes de Elias orar a Deus, para que o fogo caísse, primeiro, o que foi que ele fez em primeiro lugar, que foi que me chamou mais a atenção? Aqui diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar que estava quebrado. Irmãos, para que o fogo de Deus, o fogo do Senhor, venha sobre nós, para que a graça do Senhor venha sobre as nossas vidas, primeiro temos que reparar o altar. Muitas vezes você diz assim: pastora, eu me sinto fraca, estou fraco espiritualmente. Quem sabe você hoje está sentindo uma fraqueza espiritual. Quem sabe você diz assim: eu estou tão fraca, que eu não tenho mais forças para orar. Eu não tenho mais forças para conversar com o meu Deus. Eu não tenho mais força para jejuar, ler a palavra. Eu não consigo mais. Até para ir para a igreja eu estou com dificuldade. Sabe o que está faltando? Reparar o altar. Muitas vezes o nosso altar está quebrado. O nosso altar está em ruínas. E o que foi que Elias fez? Em primeiro lugar, ele reparou o altar. O nosso altar, por que fica quebrado? Como quebra, pastora, o altar? Quando nós começamos a nos importar mais com as coisas desse mundo, começamos a ficar mais distraídos.
As pessoas hoje em dia estão muito distraídas, estão desligadas. É muita preocupação com o dia a dia. A mente e o coração está muito voltado às coisas desse mundo. As pessoas estão muito voltadas às atividades do dia a dia, até mesmo às diversões. As pessoas se divertem muito e querem assim distrair a sua cabeça. Por que querem distrair a cabeça? Por quê? Porque estão preocupados e querem então distrair com o quê? Com filmes, com séries, estão se distraindo com o celular. É muitas coisas, as pessoas se distraem para quê? Para não pensar nos problemas e nas dificuldades. Mas aqui tem um relato do profeta Elias, que ele resolveu uma crise que estava acontecendo em Israel. E ele chamou ali os profetas e ele fez ali uma prova. Ele falou, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Porque aquele povo estava se corrompendo, servindo a um Deus estranho. Estavam todos corrompidos. E ele quis mostrar para aquele povo quem era o Deus verdadeiro. E ali, irmãos, para que o fogo de Deus caísse, em primeiro lugar ele reparou o altar. E olha só o que foi que aconteceu depois que ele restaurou o altar. Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Israel, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego do altar, segundo a largura de 2 medidas. Armou a lenha, dividiu o bezerro e encheu de água 4 cântaros, derramou sobre o holocausto. E ele foi fazendo, irmãos, ali. E aqui diz, o que eu achei mais interessante no versículo 36, que ele fez uma oração tão simples. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Foi uma oração tão simples, irmãos, tão simples. Ali o povo ficou se retalhando, os profetas falsos de Baal se retalharam, clamaram ao Deus deles e nada aconteceu. Mas Elias, ele foi humilde. Em primeiro lugar, ele reparou o altar que estava quebrado. Em segundo lugar, ele fez uma oração humilde diante do Senhor. E ele pediu para o Senhor que respondesse com fogo. Então o fogo desceu. E ali sobre o altar. Irmãos, é isso que Deus quer de mim e de você. Humildade. Humildade. Ele quer derramar fogo sobre as nossas cabeças. Ele quer derramar unção, poder e graça sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas nós temos que ser humildes diante do Senhor. E temos que nos doar mais. Para reparar o altar, o que precisa, pastora, para reparar o altar, para que o fogo de Deus venha descer? Você tem que se entregar. Precisa haver uma entrega. O Senhor não quer eu e nem você pela metade. Nós precisamos nos entregar ao Senhor, corpo, alma e espírito. É uma entrega, é uma renúncia total das coisas desse mundo. Nós precisamos, então, para reparar totalmente o nosso altar que está quebrado, precisamos o quê? Perdoar as pessoas que nos machucaram, que nos magoaram. Precisamos, irmãos, viver uma vida santa, correta, diante do Senhor. Temos que ser testemunhas verdadeiras do Deus vivo. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que refletir a imagem do Senhor Jesus. Nós temos que mergulhar nas águas purificadoras. E nós temos o quê? Que nos limpar. Pedir para o Senhor limpar as nossas vestes. Precisamos que as nossas vestes sejam trocadas. As vestes que estão salpicadas de pecado. As vestes que não estão mais brancas, mas estão ali com manchas. As nossas vestes têm que ser trocadas. Temos que pedir para o Senhor colírio santo para ungir os nossos olhos. E temos que pedir que o Senhor mude o nosso coração, transforme o nosso coração. Precisamos nascer de novo da água e do Espírito. Então estaremos prontos para o quê?
para clamar ao Senhor, para que fogo dos céus venha e queime o nosso holocausto. O que significa holocausto? Significa ali o sacrifício. Nós temos que fazer um sacrifício ao Senhor, para que nós possamos realmente receber do Senhor as bênçãos que estão retidas no mundo espiritual. Satanás, ele não quer que nem eu e nem você tenha sucesso. Ele não quer que a gente tenha vitória. E o que ele faz então? Ele faz acontecer muitas coisas nas nossas vidas. Ele faz com que muitas vezes venha muitos problemas, muitas crises, muitas dificuldades. E com essas dificuldades nós vamos nos enfraquecendo, vamos ficando fracos. Mas aí nós temos que reparar o nosso altar que está quebrado. Muitas vezes ficamos com o altar quebrado, da maneira como estava ali o povo com o altar quebrado. Quando nós reparamos o altar, o fogo de Deus vem. E o fogo de Deus vem sobre as nossas vidas. E começamos a ser testemunhas vivas. Em Ezequiel, eu achei muito lindo no livro de Ezequiel, fala: eu não vi nenhum homem, ali o Senhor falava, não vi nenhum homem que tampasse a brecha. Por isso eu destruí e fiz com que os seus pecados caíssem sobre as suas cabeças. O Senhor Deus olhou e não viu ninguém na brecha. Não vi nenhum homem na brecha. Por isso destruí. Irmãos, um dia eu li essa palavra em Ezequiel e essa palavra encheu o meu coração. E eu falei: Senhor, eu quero ser essa pessoa que vai se colocar na brecha. E eu quero, Senhor, fazer a diferença. Assim como Elias fez a diferença naquele tempo lá em Israel. Você pode fazer a diferença hoje, no dia de hoje, na tua vida, na tua família, através da tua vida, através da tua renúncia, através de você limpar a tua mente, o teu coração, reparar o teu altar que está quebrado, com sacrifício de oração, de jejum, de estudo da palavra, uma vida santificada. Sabe o que pode acontecer? Você pode se colocar na brecha, pela tua casa, pela tua família. E o que vai acontecer? Deus não vai permitir que seja destruído, porque Ele só quer uma pessoa para se colocar na brecha. Uma pessoa pode fazer a diferença. Uma pessoa fez a diferença ali, naquele tempo em Israel, o profeta Elias. E uma pessoa pode fazer a diferença hoje, na tua casa, na tua família, mudando totalmente a história. Você tá com dificuldade, se o inimigo entrou para devastar, para destruir, para acabar com tudo, você é ali a pessoa certa para se colocar na brecha. Você é a pessoa certa que Deus vai usar. Para quê? Para que o mal vá embora, para que o mal seja retirado da tua casa. Se coloca na brecha então. É tempo de guerra, é tempo de se preparar para a guerra. Prepare-se para a guerra. Entre nesta batalha, entre nessa guerra e faça a diferença na tua casa. Faça a diferença na tua casa. Está sofrendo? Está com problemas financeiros? Está com problema de saúde? Está com problema no casamento? Não importa a área, não importa. Se coloca na brecha. Repara o teu altar e pede para o Senhor que fogo dos céus venha cair sobre a sua casa, queimar toda a iniquidade, queimar todo o mal e mandar embora todos esses demônios que têm assolado o teu lar, que têm assolado a tua casa e a tua vida. Você pode se colocar na brecha e mudar a tua história. Vamos fazer então essa oração? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, que possamos, Pai, se levantar. É momento de se levantar, é momento de orar, é momento de buscar o Senhor. Pai, se o nosso altar, Pai, está, Senhor, em ruínas, Senhor, se nós estamos, Senhor, precisando consertar o nosso altar, Pai, nos ajuda a consertar o nosso altar. Que possamos, Pai, nesse momento, se humilhar diante de Ti, pedindo perdão, Pai, pelos pecados, pelos erros, pelas coisas erradas que temos cometido, pecados com palavras, pecados, Pai, de omissão, pecados que a gente nem lembra, que o Senhor possa trazer na nossa lembrança. Que nós possamos, Senhor, trocar as nossas vestes, Pai, colocar vestes limpas, polir o santo dos nossos olhos, que possamos clamar ao Senhor, que venha, Senhor, venha sobre nós e derrame o Teu fogo, Pai, o fogo, Senhor, do Senhor, o fogo que está ardendo no altar de Deus,
Que esse fogo venha queimar esse holocausto ao qual que somos nós, esse altar que somos nós. Que nós possamos receber o fogo do Espírito Santo. E o fogo do Espírito Santo venha arder sobre nós. O fogo do Espírito Santo venha cair sobre nós. Venha nos purificar. Venha nos limpar, Jesus. Venha limpar. Venha tirar toda a imundícia, toda a sujeira, todo o pecado. Que possamos ser testemunhas vivas do Senhor. Porque só o Senhor é Deus. E só o Senhor é que pode nos limpar. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.